Iniciando a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as tipologias do planejamento urbano. E a gente vai abordar um pouquinho algumas tipologias, e dentro dessas tipologias vocês vão ver algumas questões bem interessantes que trazem, né, sobre a questão do planejamento urbano, a questão do território, a questão da própria forma de planejar para as pessoas, né? A questão do planejamento urbano que fala mais aquela questão ambiental, sustentável, né? Então essa abordagem que a gente vai fazer, né, trazendo inclusive o novo planejamento urbano, né, as propostas das cidades para as pessoas. Então tudo isso a gente vai fazer hoje, vai trabalhar em cima de uma abordagem, né? Inclusive vou trazer alguns indicadores para vocês, vou mostrar um portalzinho com alguns indicadores que são bem interessantes e também auxiliam vocês depois em alguns trabalhos, né? Mais para frente. Eu vou abrir mais um aqui, bem interessante, a gente vai trabalhar com eles também em alguns outros componentes. Hoje eu só vou mostrar para vocês, quando a gente falar desse planejamento urbano, eu vou mostrar para vocês esses indicadores, tá? Depois a gente, mais nos outros componentes, a gente passa a trabalhar com eles. Trazendo aqui então a questão dessas tipologias, né, do planejamento urbano. Essas tipologias eu basicamente trago elas do livro Mudar a Cidade, tá? Do Marcelo Lopes de Souza. Ele faz aqui uma introdução crítica ao planejamento urbano, bem interessante para quem tem já leu. Enfim, ele tem uma leitura um pouquinho mais difícil, né? Mas ele traz praticamente um capítulo inteiro falando sobre essas tipologias e a forma do planejamento urbano. Posteriormente ele fala muito sobre os instrumentos que compõem um plano diretor. Tá? Então é uma abordagem bem interessante que ele traz. Aqui as nossas legislações urbanas, né, elas são bem recentes, né? Então de 30, 40 anos para cá que a gente começou a ter legislações mais recentes, principalmente a partir de 2001, né, com o Estatuto da Cidade, que a gente tem uma legislação mais consistente e que fala mais sobre essa questão do planejamento urbano e traz uns instrumentos para que a gente possa gerir e organizar a cidade. Então, na nossa realidade contemporânea, né, pode-se abordar algumas tipologias, principalmente quando a gente fala em tipologias ligadas à questão da gestão urbana. Né? Por que a questão da gestão? A proposta, né, do planejamento urbano, claro, como arquiteto, como engenheiro, a gente sempre vai trabalhar com gestores. Né? Então, as nossas tomadas de decisões têm que ser cientes e têm que ser de forma clara para que os gestores possam executar. O gestor, no caso, ali, quando a gente fala de um secretário de infraestrutura, um secretário urbano, um prefeito municipal. Né? E essas tipologias elas vão trazer alguns pontos das cidades, ou seja, da busca da cidade ideal, né? Do planejamento com a cidade ideal. Tá? Com isso, o que a gente tem? Eu trago aqui as tipologias, né? Algumas das que a gente vai estar abordando hoje. Tá? Uma delas é o planejamento físico territorial clássico, né? E eu até deixei grifado, não só grifou duas aqui, mas
essas abordagens aqui dessas tipologias, né, tanto do planejamento físico territorial clássico, que vai ser a primeira que a gente vai conversar, o novo urbanismo, né, o desenvolvimento urbano sustentável, o planejamento ecológico, né, eles trazem uma forma de pensar diferente para as nossas áreas urbanas, tá? Que é uma os três, assim, os três ou os quatro aqui a gente pode destacar que trazem buscam trazer uma contribuição mais focada para, para as nossas cidades, tá? Então, falando aqui, claro, depois a gente tem aqui planejamento o comunicativo e colaborativo, tá? O planejamento hausiano, depois a gente fala também da gestão urbana e reformista, né? Tem a filosófica também, né? São algumas formas de gestões que a gente vai abordar, né? Mas não com tanta ênfase como o novo planejamento, o novo urbanismo e o planejamento ecológico, né? Que são os que a gente mais vai ter uma ênfase um pouquinho maior. Trazendo aqui, então, a questão do planejamento físico-territorial clássico, né? Ele traz aqui como um objetivo essencial voltado para a modernização da cidade, né? E Souza destaca ainda que ele consiste numa concepção de planejamento, né, com a atividade de elaboração de planos de ordem espacial, né, da cidade ideal. Ou seja, pensa-se como vai ser essa cidade ideal. Uma visão em que a gente projeta a cidade, a imagem, né, da cidade, e deseja-se que a construção dessa cidade para um futuro mais remoto, ou seja, daqui 20 anos, 10 anos, né? Quando a gente fala dentro do plano diretor, o plano diretor ele deve ser revisto a cada 10 anos. Porém, aí a gente faz um apontamento, cidades como Chapecó, né, ou Joaçaba, que são cidades mais desenvolvidas, a cada 10 anos para você fazer uma reformulação dentro desse planejamento urbano é muito tempo. Ele evolui muito. Né? Em 10 anos você pode até duplicar a população. Ela já teve um aumento muito grande na questão da população. Então, 10 anos é um período muito longo. Né? Então, as alterações elas devem ocorrer, ou seja, o pensamento dessa cidade ideal, né? Esse planejamento a longo prazo, né? Com aquelas metas e estratégias mais longas, mas um planejamento também, as reformulações dos seus sistemas a cada 2 anos, 1 ano, 3 anos. Né? Claro que agora, se a gente fala no município ali que tem seus 1.000 e poucos habitantes, né? Muitas vezes, em 10 anos, ele não vai ter muitas alterações, né? Algumas questões de legislação e tal que são atualizadas. Tá? Então, essa relação entre o município maior e o município menor e como se pensa essas estratégias, né, dentro do planejamento para que possam ser tomadas daqui a 10, 15, 20 anos. Ou seja, pensar nesse planejamento, nessa cidade ideal, ou seja, projetar ela para o futuro. Na verdade, os arquitetos e urbanistas do século XX, né, que começaram a ter essas propostas, né, usando como referência, e principalmente algumas questões que trazem para nós a questão do traçado, né, e principalmente aqui ele traz uma função, uma forma baseada na questão da forma segue a função de Louis Sullivan, né? Um pensamento bem clássico que foi utilizado inclusive lá no design funcionalista e o pensamento do traçado urbano, muitas vezes depois a gente vai falar também lá na questão da morfologia urbana, na questão de vizinhança, a relação, essas relações entre as edificações, né? E a questão da forma segue a função, né?
se pensava muito, ou seja, se pensa dentro desse planejamento físico-territorial clássico, né? Infiltração também da questão do Louis Sullivan, né? Traz aquele princípio funcionalista, né, do design associado à arquitetura moderna. Tá? E ele teve uma interferência muito grande dentro da arquitetura moderna, bem considerável. E esse planejamento aqui ele está voltado para organizações espaciais, ou seja, a questão espacial do município, né, da sua malha, enfim, né, com um grande grau de interdisciplinaridade, ou seja, várias atividades profissionais, né, que acabam se interligando, com baixo, no caso aqui, a questão também da questão do controle e disciplinamento doméstico, né, do mercado, principalmente da questão capitalista. Deixa eu ver aqui. Daí ele fez uma pergunta. Tá, né? Assim, não, ele tem validade ainda, ele não vai perder. Né? Como ele é uma lei, né? O Estatuto da Cidade, ele traz, depois a gente vai falar essa questão muito dentro lá do componente de plano diretor, né? Mas o plano diretor, como ela é uma lei aprovada, ela vai ter vai ter a validação ainda. Então, o plano diretor ele continua sendo válido. Né? Se tiver um plano diretor construído, e tem algumas cidades que têm seus planos diretores construídos lá em meados de 88. Né? Para hoje, essa legislação ela fica muito desatualizada em vários quesitos, né? Principalmente na questão urbana, da forma que a cidade vai se construindo, e muitas vezes naquela época se organizava a cidade de um jeito, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho mais, mas se organizava principalmente a questão setorial da cidade de uma forma, e hoje já se pensa de formas diferentes. Então a questão é que há necessidade de ter essa revisão, né? Revisão a cada 10 anos para os municípios. É obrigatório, os gestores eles têm que fazer essa revisão, mas muitas vezes não acontece, né? E aí que vai estar aquela relação também. Quantos habitantes o município tem? Como foi esse crescimento, né? Dentro desse processo. Claro que uma legislação muito antiga, né? Não compreende, né? Ou seja, não se auxilia em nada, né? Olha só, trazendo aqui a questão do planejamento sistêmico. O planejamento sistêmico traz um modelo de planejamento com uma questão estética secundária, né? Sempre quando a gente fala a questão estética do município, ou seja, questão da malha, enfim, né? Sendo que em alguns casos ela passa a ser até desimportante, né? E teve algumas tendências ali pelo pós-modernismo. Não tem de ser estritamente físico-territorial, né? Mas abrange bastante a questão econômica. O grau de interdisciplinaridade é relativamente baixo, relativamente grande, desculpa, relativamente grande, né? E visa aqui uma análise da realidade social espacial, né? Ou seja, as demandas necessárias, né? E traz aqui o interesse do capitalismo, do capital imobiliário em segmentos dominantes. Né? A população se restringe sendo pequenas, com pequenas aberturas. Tá? Um dos planejamentos que
acho muito legal, muito interessante, e surge também uma forma de pensar esse planejamento, né? Ele surge como um novo planejamento, um novo urbanismo, né? Que traz aqui a questão da facilidade, ou seja, a cidade pensada para os pedestres, né? Com caminhos mais simplificados, vias mais rápidas para os pedestres, né? Não necessitando de outro tipo de transporte. E, claro, a gente aí depois quando a gente entra lá em a morfologia urbana, algumas malhas elas tendem a facilitar. Ou, lógico que para algumas cidades, essa questão de uma cidade ali com os seus 200 mil habitantes, 300 mil habitantes, né, esse deslocamento muitas vezes se torna impossível, né? Você ter a facilidade para o pedestre, né? Mas claro que a questão de você aumentar muitas vezes, dar essa preferência para o pedestre, né? Ou seja, algumas cidades já têm trabalhado, ou alguns loteamentos principalmente, se tem trabalhado nessa questão de pensar no pedestre como sendo o ponto principal, né? Aí você trabalha N formas de você deixar o pedestre de uma forma melhor, das suas acessibilidades, principalmente a questão da acessibilidade, né? Ele consegue circular por uma cidade, por dentro da cidade, de forma mais fácil, né? E também ele traz aqui a questão da conectividade, né? Interação entre o bairro e a cidade, muito importante, né? Essa relação, essa forma de conexão, né? O zoneamento misto. O zoneamento misto, até meados ali de 2000, 2010, assim, ele não, 2000, 2005 por aí, não é algo que se pensava tanto em se fazer essas zonas mistas, né? Eu lembro até quando eu estava fazendo o curso de arquitetura, as propostas que a gente fazia dentro do planejamento urbano, né, de se privilegiar as áreas, ou seja, você dá preferência para algumas áreas, para alguns setores que você tivesse escolha de atividades econômicas, né? Ou seja, trabalhando essa questão do zoneamento, em que algumas áreas, né, eu teria só comércio, outras áreas eu teria destinado a mercados, outras áreas eu destinaria a saúde, outras áreas eu destinaria a bancos, né? E aqui nesse novo pensamento do novo urbanismo, dessa nova forma de se pensar, se traz essa questão do zoneamento misto, né? Ele aproveita essa questão dos espaços também, mas principalmente em que eu possa ter aproximação, ou seja, da cidade, eu ter a moradia próximo do trabalho, que é o que dá as condições melhores de vida, né? Ou seja, padaria próximo de casa, e eu ter um banco próximo de casa, eu ter o acesso ao mercado, aonde eu consiga fazer esse deslocamento a pé, sem utilizar um veículo. E um outro ponto muito interessante que é a questão de você não ter esse espaço, ou seja, esse espaço não morrer em um determinado período do dia ou da noite, né? A gente pegamos aqui um caso de São Paulo. São Paulo tem regiões que são separadas, né? Você quer comprar um vestido de noiva, você vai para uma região tal, que você vai encontrar lá várias lojas com roupas para noivas, né? Outra com lustres. Você passa por um corredor lá imenso de lustres, brinquedos, enfim, né? São separadas algumas zonas de comércio. Muitas vezes o que ocorre, e o que tem ocorrido com algumas áreas mais antigas da cidade, as pessoas não moram mais lá. Então, durante o dia você tem um movimento e durante a noite você passa a não ter um movimento, né? Porque áreas que eram estritamente comerciais
funcionam em determinado horário e no outro horário elas ficam desertas. E o zoneamento misto, ele vem com uma forma de combater essas questões, né? Ou seja, a gente trabalha com, além da proximidade das pessoas morarem, trabalharem mais próximo, que aumenta a qualidade de vida, né? Você consegue também fazer com que essas áreas sejam melhores ocupadas e tenham movimento, né, em todos os períodos. A questão também que traz dentro desse novo urbanismo, né, o aproveitamento desses espaços, né, que ele traz a questão do morar, do trabalhar, né, que é o que eu acabei de mencionar, né, o consumir na mesma zona, na mesma área. E essa que faz a ligação entre a cidade, ou seja, o centro principalmente, com os bairros, né, ou seja, o pequeno empreendedor muitas vezes não consegue ter o seu comércio na área central, ele acaba indo para esse bairro, né, e trazendo aquela vida para aquele bairro, né? Ou seja, você tem a conversa com o dono da mercearia que está ali, que é seu vizinho, né? Isso vai criando uma forma de qualidade de vida, tá? E se a gente pegar algumas cidades maiores, como Brasília, nossa, você tem que fazer um deslocamento muito grande para ir até um mercado, sair de uma área para ir para outra, né? E essa questão do zoneamento misto, né, de certa forma, se a gente for pegar os nossos municípios aqui do Oeste, todos eles trabalham com essa questão do zoneamento misto, né? Claro que aí questões que dentro de um planejamento urbano que vai regulamentar quais são as atividades que podem funcionar ali dentro, né? E que não cause impacto de vizinhança, né? Ou seja, um exemplo aqui, depois a gente fala isso aqui muito mais lá dentro do plano diretor, mas eu colocar uma oficina de veículos pesados próximo de uma casa de repouso de idosos. Então você está falando na questão do extremo muitas vezes, né? Barulho e tal, né? Que podem causar alguns problemas de impacto de vizinhança, né? A questão do zoneamento que também passa a prever essas interações dos espaços verdes, né? As vias rápidas, né, que conectam a cidade com os bairros, o centro com o bairro, né? Então essas vias, os contornos viários também, tá? Então tudo isso traz uma melhor qualidade de vida. E sempre quando a gente pensa em planejar a cidade, dessa forma que a gente deve pensar, ou seja, como a gente vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram nessas cidades. Traz também como um outro ponto relevante a diversificação das moradias, né, quais possam facilitar a interação do dia a dia. E também ela traz aqui, né, a questão dos pontos aqui, a questão do crescimento do bairro, né, como a qualidade de elaborar projetos arquitetônicos, projetos de arquitetura e urbanismo que visem privilegiar a acessibilidade e a compatibilidade com a região. Principalmente hoje, que a gente fala muito na questão da acessibilidade, e tal, que a gente tem esses meios, e aí, de certa forma, o plano diretor ele entra também com uma forma de organizar a cidade, de pensar a cidade ideal para todos, além de você trabalhar ela como planejando para daqui a 20 anos, né? Mas essas questões pontuais, né, que buscam melhorar a qualidade de vida e o acesso a todos, em todos os locais, né? Aí também traz, segundo o Congresso Nacional do Novo Urbanismo, né,
Um bairro tradicional onde os projetos urbanos são desenvolvidos para todas as pessoas, ou seja, para todos, né? Com diferentes tipologias e funções, desde a habitação até o trabalho. Né? E a questão de equilibrar tudo isso dentro da cidade. Não é algo tão simples, né, como o texto traz, mas é algo possível. Deixa eu ver aqui a pergunta. Não, cada cidade ela traz uma forma de zoneamento. Vou colocar aqui a pergunta, né? Como funciona a questão do zoneamento criado mais atualmente para as situações de boates e danceterias dos centros urbanos? Na realidade, assim, o município ele abre as suas legislações, ele descreve quais são as atividades que podem ser oferecidas em determinadas áreas. Né? Quando a gente fala de um uso misto, então, assim, eu vou ter lá a moradia, né? Eu vou ter comércio, dentro do comércio vai definir quais são as atividades, esses ramos de produção de comercialização, aí, farmácia, padaria, enfim, esses outros ramos. E também traz a questão, muitas vezes, dessas boates, danceterias e também e barzinhos, enfim, né? Que são atividades. Mas um dos quesitos que se fala muito dentro do planejamento urbano é o impacto de vizinhança. Na verdade, é um instrumento que está dentro do planejamento urbano, do Estatuto da Cidade, deve fazer parte dentro do plano diretor, e ele é que vai fazer essa regulação. Ou seja, a cidade ela vai ter essas boates, essas danceterias, porém, né, quais são as formas que o proprietário desse empreendimento ele vai é, criar, desenvolver para que ele não cause um impacto de vizinhança para os demais vizinhos. E a gente vai ter a questão da quantidade de pessoas que vão estar próximas. Né? Tipo, uma boate causa menos impacto do que um estádio de futebol em circulação de pessoas no entorno. Tá? Claro que a gente pegando duas edificações grandes, ou uma escola, né? Isso é circulação externa, tá, de pessoas. Então, pega uma escola, você tem circulação em vários horários do dia, né, mais pontuais, mas você tem uma circulação nas vias, mas causa um impacto ali. Uma boate ou uma danceteria, ela vai ter, num determinado horário, à noite, vai ter esse impacto também. Que é a movimentação, né? Ou seja, a mobilidade que vai estar ali fora, né? Que vai acabar atrapalhando um pouco o trânsito, a circulação das pessoas. Mas relacionado a som, né? Precisa ter um tratamento acústico, né? Para evitar que esse som afete as outras edificações. Tá? Mas tudo pode ter a questão da legislação, né? Ou seja, a legislação pode prever que em bairros não se terá boates e danceterias. Né? Ou no centro, também não se traz, será relocada para alguns locais mais fora. Né? Por outro lado, quanto mais deserto for a região, mais possibilidade de vandalismo, crimes você pode ter. Então, são dois extremos que muitas vezes tem que se levar em consideração, né, no relocar, né, essa questão. Não sei se cheguei a responder o teu questionamento. Andando sequência aqui, né, o novo urbanismo ainda traz, enfatiza um pouquinho a questão do transporte público, né, do ambiente adequado, né, não interfere na questão, ou seja, busca poucas interferências, né, na questão do fluxo, do trânsito,
Também traz essa questão da sustentabilidade do meio ambiente, um meio ambiente sustentável, e a gente tem dois extremos também, ou seja, dois extremos não, duas questões importantes entre a relação de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. São duas relações, dois termos, né? Vocês vão trabalhar um pouquinho mais para frente também dentro dos outros componentes. E, no fim, ele visa a questão do bem-estar, né, social dos usuários. O novo urbanismo ele traz esse conceito, né, visando o bem-estar dos seus usuários, das pessoas. Desenvolvimento urbano sustentável e planejamento ecológico, né, ele surge lá depois, por volta de 1988, né, com o relatório Nosso Futuro Comum. Né. Então, ele traz algumas diretrizes de forma sustentável. Nesse sentido, que ele fala, que ele traz aqui, a questão do desenvolvimento urbano sustentável, ele traz como uma ideia central a modernização como sustentabilidade ecológica das cidades. Né? E quando ele fala em sustentabilidade ecológica, ou seja, no desenvolvimento sustentável, né, ele aborda uma série de dimensões. Né? No início se trabalhava muito com as três dimensões, ou seja, o social, o ambiental e o econômico. Isso é muito importante quando a gente pensa na questão das cidades, né? Porque essas dimensões elas devem estar em equilíbrio. Os problemas ambientais eles interferem na questão da economia, interferem na questão social interfere na economia, né? A economia interfere no ambiental, no social. Mais tarde, surgem mais alguns outros desafios, mais algumas outras conceitos. Até eu estou procurando aqui, eu tenho um livro que traz esses conceitos de desenvolvimento sustentável, que é do Sachs. Ele traz vários conceitos que abordam essa questão do desenvolvimento sustentável, que mais tarde passa a ser do econômico, social e ambiental, traz a questão do território, do ecológico, enfim, finaliza com 8, e depois a gente tem também os objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas com essa abordagem da proteção ambiental, né, do equilíbrio das dimensões, né, sociocultural, né, ou seja, social e culturais, né, a questão econômica, tendo um ponto bem forte, né, a questão ambiental, mas sempre dando elas em equilíbrio. E muitas vezes você questiona, vocês vão ver o desenho de uma pirâmide, né, onde você tem, eu trouxe até na imagem aqui, um círculo. O círculo é uma forma melhor de se representar de forma circular, né? Mas muitas vezes vão encontrar o tripé da sustentabilidade. E esse tripé, muitas vezes, ele traz o econômico em cima, ou o ambiental em cima e o social em cada ponta, né? Mas a melhor forma de se representar ele é uma forma circular. E também busca, nesse contexto, né, o desenvolvimento sustentável, ele busca melhorar, né, e ele traz a questão dos indicadores. Né? Então, essa questão que é vista do desenvolvimento territorial por meio dos seus indicadores. Né? Os indicadores é que trazem essa forma, esses aspectos, né, de melhoria.
Para isso, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu só pegar, vou compartilhar a tela aqui. Eu vou mostrar 2 portais para vocês que trazem esses indicadores, né? Um deles, que é o portal, é o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. Na verdade, esse aqui ele traz só os do município de Santa Catarina, né? Mas, enfim, ele traz uma quantidade muito grande de dados aqui que representam os nossos municípios, né? Traz todos os municípios catarinenses. Aqui eu trago o município de Joaçaba, né? E dentro daquelas dimensões que eu tratei, que é a social, econômico, ambiental, ele traz ainda a questão político-institucional, né? As questões dos indicadores e como eles são mensurados, né? A gente pegar aqui o indicador social, questão da educação, da saúde. Estou vendo aqui o município de Joaçaba, né? Da habitação, né? A gente tem os indicadores que são fornecidos por alguns órgãos, né? No caso, o IDEB, né? Ele vai trazer algumas informações, o MEC traz bastante informações para cá, né? E que vão compor, né, essa qualidade, né? Ou seja, vão compor o desenvolvimento sustentável do município, né? Cobertura de educação básica, mortalidade, pegar aqui um de cultural, então também as políticas de cultura, tá? Os equipamentos, a habitação que ele traz ali, a densidade, né, dos moradores por dormitório, né, com banheiro de uso exclusivo. Se a gente for analisar, não se tem dentro do município de Joaçaba, que é um município com altos indicadores, né, são os mais altos indicadores do estado de Santa Catarina, né, não se chega a 1, média aqui de 0 a 1. Né? Então, questões que devem ser resolvidas aos poucos. Né? E aqui ele traz também um apanhado de 2012, 14, 16, 18. Tá? Aqui se vê a questão dos municípios de forma ao seu desenvolvimento municipal sustentável, que entra naquela tipologia do planejamento urbano. Da mesma forma que eu trago aqui esse outro, que é o Datapad, ele vai trazer também, deixa eu ver, vai trazer também algumas questões, algumas informações sobre os nossos municípios. Aqui ele está como candidatura. Tem o IBGE, que ele também aponta e traz algumas coisinhas, né? Vamos pegar aqui, Datapad de cidades, é mais fácil. Vamos pegar uma cidade aqui. Bom, eu acho bem bacana esse portal aqui, porque ele traz muita informação, né? Com isso que a gente consegue muitas vezes mensurar a questão das nossas cidades, o saneamento básico, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do município, né, as relações entre Chapecó, a cidade de Chapecó, Brasil, né, e Florianópolis, que seria o primeiro colocado. Claro que aqui ele traz alguns indicadores de 91, 2000, 2010, provavelmente a gente vai ter agora em 2020 uma sequência, né? Os salários, água encanada, né, lixo, extrema pobreza, um indicador bem interessante também, que reflete algumas realidades dos municípios. Tá? E aqui, nesse aqui, a gente consegue ver todos os municípios do Brasil. Tá? Só voltando aqui para a nossa...
E esses indicadores aqui, quando a gente fala das dimensões, são esses indicadores que vão dar esse equilíbrio, né? Ou seja, das 3 dimensões, e que vão equilibrar esses aspectos para o município ser mais sustentável ou menos sustentável. É bem interessante quando a gente escreve alguns artigos sobre esse desenvolvimento sustentável, trazer com base dos municípios, buscar esses dados. A gente consegue refletir e ter um entendimento do município em si, né? Como que ele funciona, aonde estão os seus problemas, né? Quais são os problemas, e criar também algumas diretrizes para melhorar esses municípios. E aí o que ele faz alguns objetivos, né, do desenvolvimento sustentável, né, os 17 objetivos, né, e traz a questão da igualdade de gênero, da educação com qualidade, né, da água limpa e o saneamento básico. Tá? Então, os 19 objetivos, depois vocês vão também vai ser abordados aqui lá no planejamento urbano, desenvolvimento regional, que vocês passam a ter também. É muito legal essa parte do planejamento urbano sustentável. Né? O planejamento comunicativo colaborativo, né, traz uma ideia centrada no senso de grupos sociais distintos, né, planejamento urbano e a gestão urbana, de forma com reflexões em torno do agir, do comunicativo e da razão. Ele traz uma questão, uma linguagem de Hermans, né, o agir comunicativo basicamente está retratado, né, no processo do oferecimento da crítica e da razão para aceitar a rejeição do processo particulares. Né. E daí o Souza já traz um outro entendimento, né, chegar a acordos voluntários em nome da cooperação. O planejamento hausiano propõe responder de que modo é possível avaliar as instituições. Essa questão é mais um pouquinho mais de ênfase, né, na questão também da concepção pública de justiça que regula a estrutura, tá, da sociedade, traz um enfoque, né, esse enfoque ele não é seguramente então estabelecidas de salvaguardar, né, para a autonomia individual, mas uma das questões que eu acho interessante dentro da sua concepção aqui, né, enquanto a distribuição de riqueza é determinada pela distribuição adequada dos talentos, né? Quanto mais talento a pessoa tem, né, tende a ter um pouco mais de riqueza, mas é uma forma de ver, né, tá? Uma concepção que visa melhorar a qualidade de vida de alguns grupos privilegiados, né, no limite da sociedade capitalista. Então, ele acaba tendo essa função, né? Forma estética, ela passa a ser desimportante, né? E também de forma a ser mais estritamente físico-territorial, ou seja, pensa-se mais dentro da questão do território. Como a gente viu lá em cima na questão do planejamento físico-territorial. Né? Tem um grau de abertura interdisciplinar, né? E também tem aquela participação popular. O planejamento de gestão urbana social reformista, né, surgiu ali na década de 1980, né, com uma concepção da nova reforma urbana, né, ela começa a amadurecer, traz consigo uma concepção caracterizada como aglomerações de políticas públicas, né, a questão da política pública começa a ser trabalhada um pouco mais aqui,
com atitudes de redistribuir, né, mas com o objetivo principal de reduzir a injustiça social, né, por meio do urbano. É um ponto bem difícil de se trabalhar, né, que o pensamento de como e quais as estratégias para se reduzir a injustiça social, né, dentro da questão urbana. Esse planejamento ele tem aqui o seu conceito central, né, dentro da justiça social, né, dentro do espaço urbano. Tá? Essa reforma urbana ela buscou, né, uma ideia mais relacionada, que fosse bem além da questão da habitação, inclusive reflexões sobre alguns instrumentos, né, que depois passam a surgir essa instrumentalização. Tá? E ela traz a sua preocupação maior com a funcionalidade, né, e a estética do que a justiça social. Também trabalha acerca da ideia da cidade ideal, né, em busca de alguns instrumentos, né, adequados ao enfrentamento de alguns problemas da cidade real, ou seja, a cidade com as suas situações, né, informalidades legais, ilegalidades. Então, ela busca tentar amenizar esses problemas, essa questão social reformista, né? É algo difícil de se trabalhar pensando em cidade, tá? Mas tem mecanismos. A questão das políticas públicas, né? Elas hoje, na atualidade, né? Elas visam diminuir essas relações, e tentar deixar a cidade igual para todos. Claro que a gente vê isso na teoria, mas na prática ela é muito mais difícil de ser trabalhada. E uma das questões que ele traz aqui, que é bem interessante, é que não adianta elencar municípios que possuam leis orgânicas, né, e planos diretores que preconizam a especulação imobiliária, da redução da segregação residencial e da democratização da gestão urbana. Então, alguns municípios têm essa questão da especulação imobiliária, os seus planos trazem um pouco, ou preconizam um pouco mais, né, eles priorizam um pouco mais, de forma um pouco mais mascarada, né, a questão da especulação imobiliária. E passa a ter um pouco mais essa segregação residencial, né, e dentro das próprias cidades. Mas o plano diretor ele visa, a função dele é realmente trazer e diminuir a segregação urbana, tá? Mas aí, se a gente for ver como esses planos eles são organizados, eles são organizados por representantes de bairros, representantes comerciais, né, representantes desses órgãos, né? E E esses órgãos, muitas vezes, eles têm que ter o cuidado na hora de fazer a organização desses planos diretores, né, para que não tenhamos, né, projetos ou planejamentos que tenham essa tendência da especulação imobiliária muito forte. O planejamento político-filosófico, né, que traz um enfoque socialista e democrático, né, teve ali até a sua metade dos anos 80, né, um pouco mais aqui na questão da... Tem uma visão um pouquinho mais capitalista, também social capitalista, tá? Não vou entrar muito em detalhes dentro dele, né? A gestão urbana autônoma, né, que traz a ideia principal do planejamento da gestão autônoma, né, na autonomia individual e coletiva, tá?
muitas vezes aqui é representado pelos seus colegiados, ou seja, seus representantes municipais, né? Que referem lá da habitação, do meio ambiente, da cultura, dos planos, tá? E esses colegiados aqui, né, eles atribuem a uma sociedade aberta, né, que possibilita a interrogação sobre as leis. Tá? Prioridade estética e urbana, ele não apresenta tanto. Tem uma participação social também dentro da questão urbana. Tá? Mas não é um dos planos que a gente mais aborda, seja, de uma tipologia. Tá? E o que mais a gente tem visto assim, dentro dessas tipologias, muitas vezes quando a gente organiza esses planos diretores, ou organiza esse planejamento urbano, trazer, busca-se, né, a questão da cidade ideal, trazendo um pouquinho ali do novo urbanismo, né, a questão da cidade para as pessoas, da questão do desenvolvimento urbano sustentável, do planejamento ecológico. Né? Mas algumas leis elas podem ter um outro viés, né, e estarem voltando para alguma outra classe. Então é essa a questão principalmente de como a gente vai elaborar o plano, né? Pensar nesse planejamento urbano. Sim, sim, é possível, né? Inferior a, deixa eu ver aqui, é possível adequar o plano diretor em um período inferior a 10 anos? Sim, ele deve ser adequado. Quando a gente fala nessa questão do planejamento urbano, um município maior, digamos com 10 mil, com 50, 60, 100 mil habitantes, ele deve ser feito as suas atualizações no período de 1, 2, 3 anos. Né? Porque ele tende a crescer muito rápido, né? Ele tende a ter as suas alterações na legislação muito rápidas, né? E você deve fazer essas atualizações dentro do plano. Mas uma das questões que a gente que tem visto muito, né, são cópias, né? Ou uma forma de pensar esses planos, esse planejamento com base em outro município. Ou seja, vou pensar o município, um planejamento urbano do município dar um exemplo aqui, de Irani, né? Ou de Xaxim. A Xaxim já tem uma população maior. Vamos pensar um município aqui com população aí de 1.500 habitantes. Fazer o pensamento desse município, um planejamento dele, mas eu vou me basear em toda a legislação do município de 200 mil habitantes, de Chapecó. Então, todo esse planejamento que eu fizer em cima desse município de 1.500 habitantes vai ter muitos problemas, porque as realidades do município com 1.500 habitantes é uma, e a realidade do município lá com seus 200 mil é outra. Então, essa relação que tem na hora de planejar, né, ele fica um pouco conturbado. Então, a gente pensa o município de 1.500 habitantes tem que ser aquela realidade. Quando a gente aborda a questão do planejamento urbano, a gente tem que fazer um estudo em cima daquela realidade. E por isso que a gente usa essa questão do desenvolvimento urbano sustentável, né, essa forma de pensar em cima de indicadores de desenvolvimento. A gente levanta quais indicadores que esse município tem e quais são os pontos que eu devo melhorar. Né? Às vezes pode ser educação, pode ser saúde, né? Pode ser infraestrutura. Se eu fizer uma relação, muitas vezes, com o município de 200 mil habitantes, né, a educação pode ser muito melhor, a infraestrutura dele pode ser muito melhor do que aquele. Né? E se eu planejar com base num município muito maior,
sem fazer um levantamento em loco, a gente vai ter diversos problemas relacionados à sua estrutura, e daí sim a gente vai ter problemas que não vão ser fáceis de resolver, e esses planos eles vão se tornar inviáveis, né? Passa a se tornar inviáveis, né? Como a questão do gabarito das edificações, né? Imagina você colocar um gabarito para um município ali de 1.500 habitantes, construções de prédios de 40 andares, né? Vamos liberar então 40 andares, né? Como se tem no município, muitas vezes no município de 200 mil. Causa alguns problemas, né? Porque principalmente a questão de sombreamento, né? Imagina você ter um cidadão lá constrói um prédio de 20 andares no município de 1.500 habitantes, ele já tem o seu perímetro urbano bem reduzido, né? Então você vai ter um sombreamento grande, uma movimentação muito grande, muitas vezes ali concentrada, que as ruas, as vias, elas não vão dar essa sustentação para essa edificação, tá? Então, as realidades são diferentes, né? Nessa questão que eu coloco. Muitas vezes a gente precisa entrar dentro dessas tipologias, utilizar pontos relacionados ao planejamento físico territorial, o que mais é interessante, do novo urbanismo, o que mais é interessante, né, de cada ponto dessas tipologias, e trazer para a realidade do município. Como a gente vai construir, como a gente vai conhecer aquela realidade. E dessa mesma forma fazer todo um levantamento técnico para aquela realidade. E com base naquilo ali se constrói, com base nessa realidade se constrói uma proposta de plano diretor. O que eu já vi muitas vezes as propostas de planos diretores serem construídas através de uma minuta, ou seja, você pega a lei, a minuta da lei, faz um copia e colar, isso aqui é legal, isso aqui não é interessante, isso aqui eu acho que é legal, e vai montando a lei, está pronto, vai para a Câmara de Vereadores, faz a aprovação, enfim, você tem um plano diretor dentro da cidade, você tem um planejamento dentro da cidade que não reflete a realidade daquele município. Esse é um dos principais pontos, que a gente vai conversar e que vocês vão ver durante toda a questão da posse, esses pontos, essas relações. Bom, pessoal, por hoje, já está encerrando, 6h28, né? Próxima aula a gente trabalha um pouquinho sobre a questão da morfologia urbana, essas relações das malhas, enfim, né? Também abordamos um pouquinho de segregação, tá? Se alguém tem alguma pergunta, fique à vontade. Não? Então, eu encerro a nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula. Certo, pessoal? Bom fim de semana para todos. Que bom. Na verdade, é um outro ponto de vista, né? Aconselho vocês a olharem esse livro do Marcelo Lopes de Souza, Mudar a Cidade. Tem um outro livro aqui, deixa eu ver. Vou mostrar a capinha para vocês, antes de finalizar aqui, que eu acho muito bacana. Deixa eu ver. Esse aqui. Vou pegar aqui e mostrar para vocês. Vou ligar minha câmera. Olha só, esse livro aqui, acho que alguém já deve ter, vou mostrar aqui bem na câmera aqui. Fala sobre as cidades caminháveis, muito legal. Traz uma informação bem bacana sobre a construção das cidades, esse processo, né? Aborda algumas tipologias que a gente fala. Esse aqui do desenvolvimento sustentável, um autor muito legal, que faz essas abordagens.
o Mudar a Cidade, né? Vou colocar aqui, né? Vou colocando a cabeça para baixo. Muito legal, um livro de 700 e poucas páginas, não 500 e poucas páginas, mas ele traz uma abordagem sobre o plano diretor, sobre as tipologias, sobre um pouquinho da história. E esse aqui, né, não sei se alguém leu já, O Direito da Cidade, do Henri Lefebvre, muito legal. Esse aqui é a questão da filosofia que ele trabalha, mas os aspectos, né, da forma que ele vê a cidade. Esse livro aqui foi escrito, se não me engano, em 1960, ou até antes, né, e as abordagens que ele traz, que a gente pode utilizar muito nos nossos dias, na atualidade, a forma que ele pensou, né, e a forma que ele traz hoje. Os livros também do Milton Santos, eu tenho toda a coleção dele, bem legal, bem bacana a forma também que ele pensa, as estratégias. Na aula passada eu trouxe muitas informações que são do livro do Milton Santos, tá? São alguns livrinhos bacanas aqui que vocês podem adquiri-los, né? Alguns vocês vão conseguir também não se tem mais as publicações, então tem que comprar ali na estante virtual, usado, né? Nesses sebos a gente consegue bastante livro interessante, tá bom? Certo? Então, pessoal, até a nossa aula.